depois. Amém. Pode se assentar, igreja. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que grande privilégio, né? Todo dia é privilégio quando você sobe aqui, mas um dia como esse, né? Um dia tão importante para a nossa fé. Amém. Eu estou muito feliz e privilegiada de pregar a primeira vez numa Páscoa. Pode abaixar um pouco que está dando microfonia. E, na verdade, também é uma grande responsabilidade, né? E que não seja eu a falar aqui, mas seja o Espírito Santo através da minha vida, que eu seja um canal de bênção hoje. Amém? E falar sobre Páscoa, falar sobre ressurreição é algo muito especial, né? E quando eu fui preparando, fui pensando, né? Eu até li uma frase que diz assim, aquilo que parecia o fim era apenas o começo. Talvez você chegou nessa manhã aqui achando que alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma área da sua vida, você acha que é o fim. Você acha que acabou, você acha que não tem mais esperanças. Eu quero te dizer uma coisa, é apenas o começo daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E a data, né, da Páscoa, eu acredito que para nós cristãos é uma das mais importantes, tirando o nascimento, né? A ressurreição na verdade, a razão da nossa fé. Se Jesus não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a esperança da vida eterna. Foi uma das melhores notícias que o mundo já viu, a ressurreição do Senhor Jesus. A morte foi vencida. E talvez você pergunte, nossa, Miriam, qual que é a importância da Páscoa? Porque eu não sei você, mas às vezes a gente vive a nossa vida num piloto automático e todo ano tem Páscoa, não é? Então é costume. Né? Abriu Páscoa. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Às vezes a gente fala de uma forma tão, sabe, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente leva como costume. Mas hoje eu quero trazer algo para que o nosso coração, como a Luciana falou, né? Ela falou, eu até tremo aqui. Eu falei, Jesus, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que pregar. Né? Porque quando nós falamos de ressurreição, que Jesus morreu, ele ressuscitou, nosso coração precisa acelerar. Os nossos olhos precisam brilhar. Porque o nosso Jesus, gente, se a gente for ver aí os líderes religiosos, né? Maomé, Gandhi, Buda, Madre Teresa, entre tantos outros. Se nós formos lá agora no túmulo, existem restos mortais. Mas se nós formos no túmulo de Jesus, não. Então, você entende que não é uma simples, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. É algo que tem que acelerar o nosso coração. E hoje, Jesus, ele quer que isso, de alguma forma, a gente tome posse dessa verdade gloriosa da ressurreição. Amém? Aí você fala, Miriam, mas qual que é a importância da ressurreição na nossa vida? Porque, e eu vou falar algumas coisas aqui, a gente já vai ler alguns textos também, mas porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados são perdoados. Porque Jesus ressuscitou, a nossa fé está baseada num fundamento sólido. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é poderosa. Porque Jesus ressuscitou, os que dormem em Cristo Jesus ressuscitarão. Porque Jesus ressuscitou, ele nos dá a alegria plena. Porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho não é vão no Senhor Jesus. Porque Jesus ressuscitou, o nosso último endereço não é a nossa tumba. Não é o nosso, né, onde a gente vai ser enterrado, esse não é o nosso último endereço. Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, a morte não teve a última palavra. Porque Jesus ressuscitou, os mártires e tantas pessoas que morreram por Jesus, eles não morreram em vão. Porque Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança viva. E mais de 2000 anos atrás, existem ainda pessoas que duvidam. Né? Mas será que Jesus realmente ressuscitou? Né? Ontem até passou na TV uma reportagem falando sobre Jesus, a crucificação, e eu fico falando, como as pessoas não acreditam. Né? Há mais de 2000 anos atrás, né? Você acha que não, se fosse mentira realmente, você acha que não iam descobrir? Há mais de 2000 anos atrás nós comemoramos, nós falamos de Jesus e, não é verdade. Será realmente? E né, tem vamos dizer assim, algumas teorias, né? Que alguns dizem que Jesus ele não morreu, ele desmaiou na cruz. Existem alguns também que dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus.
E existem alguns também que dizem que as mulheres, quando foram ver o túmulo lá, elas foram no túmulo errado. E tem uns que dizem, eu não acredito em ressurreição e Jesus não ressuscitou. Porém, a ressurreição de Jesus, ela é inquestionável. Sabe por quê? Porque Jesus apareceu para muitos. Depois que ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele apareceu para Maria Madalena, para as demais mulheres, apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, apareceu para os discípulos com Tomé, apareceu com os discípulos sem Tomé. Olha quantas vezes Jesus apareceu para Tiago, para tantos outros. E algo que nós precisamos entender, o túmulo está vazio. Eu gostaria de ler com vocês Isaías 53. Isaías foi um profeta que profetizou a vinda do nosso Messias, a vinda do nosso Salvador. E nós vamos ler alguns versículos aqui de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Amém? Hoje o Senhor tem vida para nós, hoje o Senhor tem esperança. Isaías 53, versículo 3 diz assim. Amém? Todos acharam? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dor, e experimentado no sofrimento, como alguém quem os homens escondeu o rosto e foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus ter atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossos pecados, nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A gente pode abrir um parêntese aqui e pensar, né? Será que a nossa vida está valendo a morte de Jesus? Será que a vida que nós vivemos hoje está valendo todo o sofrimento que Jesus passou? É algo para se pensar, porque né, ele levou as nossas iniquidades, ele foi esmagado, ele foi transpassado. E olha o que diz no versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um no caminho que se voltou para o seu próprio... cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tudo que Jesus passou, ele passou em silêncio. Imagine, né? Jesus passando, as pessoas, ele sendo, batendo nele, xingando ele, e ele de boca fechada. E às vezes nós passamos tantas, poucas coisas tão pequenas perto do que Jesus passou, e às vezes a gente reclama. Não é verdade? A gente fica lá com o nosso bocão. Mas por que Jesus deixou fazer isso? Jesus podia ficar questionando Deus naquele momento. Nossa, Deus, você falou que ia ser ruim, mas não tão ruim assim. Né? Ele poderia, de alguma forma, ficar... que é isso? Mas ele ficou de boca fechada. E nós podemos pensar sobre isso, sobre o silêncio. Né? Eu já preguei sobre o poder do silêncio aqui. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos estar em silêncio. E algo tão especial de Isaías é que ele profetizou isso anos antes de Jesus vir. Algo que nós precisamos entender, gente, que o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo. Ele prediz tudo que vai acontecer no Novo Testamento. E eu gostaria de ler com vocês a primeira Páscoa, né? A Páscoa dos judeus, lá em Êxodo 12. Nós vamos ler
a primeira Páscoa e vamos entender o que a ressurreição de Jesus tem a ver com a primeira Páscoa do povo que estava ali no Egito. Eles estavam prestes a sair, né, do Egito e ir a caminho da terra prometida, e o Senhor deu algumas instruções ali para eles antes deles saírem. E ele fala que, nós vamos ler aqui, mas era para eles comemorarem, a Páscoa ia ser uma festa, eles tinham que comemorar todos os anos. Êxodo, versículo 12, vamos ler a partir do versículo 1. Essa foi a primeira Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, das quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei no Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto os animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Então, a ordem do Senhor era que todos os anos eles tinham que fazer essa refeição aqui e comemorar e lembrar da onde o Senhor os tirou. Eles ficaram mais de 400 anos, gente, escravos. Eles ficaram mais de 400 anos angustiados, nervosos. Eles ficaram ali amargurados. Você viu que eles têm que comer ali as ervas amargas para lembrar do que eles passaram. E muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades e aflições, a primeira coisa que a gente quer fazer é não lembrar. Não é verdade? Daquele pior momento da nossa vida, nós não queremos nem pensar. Mas às vezes é importante nós lembrarmos, sabe por quê? Porque nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. É bom nós lembrarmos para ver de onde Deus nos tirou, o poder que Deus tem na nossa vida. E foi isso que Deus orientou aqui para eles, né? Então a palavra Páscoa significa passagem. Eles estavam saindo do Egito e indo a caminho da terra prometida. Eles estavam saindo da escravidão para a liberdade. Eu não sei qual passagem você precisa hoje, mas hoje é o dia que o Senhor está falando. É hora de passagem, é hora de passar da vergonha para a honra, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. É isso que o nosso Senhor Jesus, Ele tem para nós. E algo interessante, né, que eles matam aqui o cordeiro,
e Deus fala para eles porem o sangue, né, nos umbrais. Hoje vocês vão receber o óleo de unção, né? O bispo vai estar orientando para vocês ungirem os umbrais de vocês. Então, eles tinham o costume já de matar o cordeiro, porque como no Antigo Testamento, quando eles pecavam, o que eles tinham que fazer para Deus perdoar o pecado deles? Matar um cordeiro. Então, toda vez que, imagine, né, nos dias de hoje, toda vez que a gente pecasse, matar um cordeiro. Era isso que eles tinham que fazer, eles tinham que matar. Porém, né, hoje em dia nós não precisamos mais matar, por quê? Porque Jesus veio, porque Jesus morreu em nosso lugar, Jesus morreu pelos nossos pecados, a dívida foi paga. O sangue de Jesus, gente, era da mesma espécie de Adão. Por que o pecado entrou no mundo e a morte veio no mundo? Porque Adão desobedeceu. Então, da mesma forma que o pecado entrou por um homem, ele saiu, nós somos perdoados, justificados por Jesus, por aquela morte na cruz. Então, Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Então, vocês estão entendendo aqui, né? Nós vamos ler um versículo que fala, Jesus, ele morreu na festa de Páscoa. Então, o Antigo Testamento, ele vai, né, prediz o que vai acontecer no Novo. E é algo interessante, né? Jesus, ele foi o nosso Cordeiro Pascual, porém ele venceu a morte. Ele não ficou morto, né? A morte não conseguiu detê-lo. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 27, que fala sobre a morte de Jesus. Mateus 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Diz assim, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Então nós vemos aqui que Jesus, ele entregou o seu Espírito, né? Como nós cantamos aqui, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Olha que coisa maravilhosa, que Jesus é esse, gente, que vence a morte. Por isso que eu falei no começo, às vezes nós levamos a Páscoa, a ressurreição como algo natural, às vezes nós levamos a nossa vida, a nossa fé no piloto automático. Sabe aquela coisa? Eu vou na igreja, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é lindo, mas nós não temos essa convicção, nós não tomamos posse dessa verdade que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E ele não ressuscitou sozinho, gente. Ele ressuscitou e teve... os que morreram ali foram ressuscitados juntos com Jesus. Depois de Jesus, entraram na cidade. Imagine a cena. Pessoas que já estavam mortas, enterradas, de repente aparecem. Né? Que coisa mais louca é essa? Como que Jesus é maravilhoso? E aí eu te pergunto, o que é o seu problema? O que é o nosso problema, a nossa luta perto de um Jesus que venceu a morte?
Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é os seus questionamentos, eu não sei qual que é o momento difícil que você está passando. Mas o que é isso perto de um Jesus que venceu a morte? E algo interessante que nós precisamos entender é que às vezes nós temos a visão de um Jesus na cruz. Né? Nas igrejas cristãs não tem muito, mas na igreja católica tem, acho que bastante assim, né? Jesus na cruz. E às vezes a gente fala, nossa, mas Jesus, a gente fica até com dó de Jesus, não é verdade? Quando vê aquela imagem. Só que Jesus, gente, ele não está mais daquele jeito. Eu quero ler com vocês como que o nosso Jesus está depois da ressurreição. Vamos abrir em Apocalipse 1. Porque o nosso Jesus, a cruz está vazia, gente. E o nosso Jesus, que pode curar, que pode libertar, que pode resolver o seu problema, que pode te tirar da tribulação, da luta, é um Deus, é um Jesus que está assim, maravilhoso. Nós vamos ler o quão lindo o nosso Jesus está. Em Apocalipse 1, versículo 12. Diz assim, João, né? Aqui foi João que escreveu. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes que chegava aos seus pés, um cinturião de ouro ao redor do peito. Olha como que Jesus está, gente. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a sua boca saía como espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilhava em seu todo furor. Quando vi, né? João está falando isso. Quando vi, caí aos pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o fim, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades, ou do inferno. Então, olha que coisa maravilhosa. O nosso Jesus, ele não está mais naquela cruz, ele ressuscitou. Ele tem olhos como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a neve. O seu rosto brilha o sol. Esse é o nosso Jesus, gente. Vocês estão entendendo o quão lindo e quão maravilhoso é o nosso Jesus? E talvez você chegou aqui hoje com medo, angustiado, né? Olha, hoje eu preciso ir porque é Páscoa, é um dia especial, mas dentro, talvez você está triste, você não sabe, talvez questionando Deus algumas coisas, e Jesus hoje fala para você: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o fim. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas hoje eu estou vivo. E às vezes o diabo, ele quer ficar colocando na nossa orelha, fala na nossa, mas será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena seguir Jesus? Olha o que aconteceu, olha o que Deus fez com você. Jesus não quer falar, o diabo fala isso na nossa orelha. Mas, gente, o diabo, ele é tão, né? Eu não sei nem que adjetivo nós podemos usar, mas ele não tem a chave da própria casa. Você viu aqui? Jesus que está com a chave do inferno, gente. E o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer que a gente vai morar lá com ele, mesmo ele sem a chave. Não é? Porque ele é o quê? Ele é persistente. Ele não desiste de nós. Mas o nosso Jesus é aquele que está segurando a chave. Jesus é aquele que fala hoje para você: não temas, crê somente. Esse é o nosso Jesus lindo e maravilhoso. Então, quando você pensar em Jesus, você pensa em algo lindo e maravilhoso, como que nós lemos aqui, sabe? Algo que, aquela luz, aquele rosto que brilha igual o sol. Esse é o nosso Jesus. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Quando nós
não temos essa verdade, né? Porque a ressurreição tem que causar em nós um impacto. E eu não sei se você já viu uns crente triste, né? Às vezes a pessoa, e a gente pode até se colocar nessa situação, às vezes está tudo bem na nossa vida. A gente tem um emprego legal, tem uma família legal, tem um carro legal, tem tudo legal e tudo mais, mas às vezes nós temos uma tristeza na nossa alma. Né? Às vezes os nossos olhos não brilham mais. Às vezes nós caminhamos com o pessimismo. Sabe aquela coisa? Você é crente, você conhece Jesus e tudo mais, mas às vezes nós temos essa tristeza na nossa alma. Por quê? Porque nós não tomamos posse dessa gloriosa verdade que é a ressurreição. Eu posso estar triste, eu posso passar por luto, por tristeza, mas eu não sou a tristeza, eu não sou o luto, porque eu tenho uma viva esperança dentro de mim que Jesus um dia vai vir me buscar, que Jesus me amou tanto, que morreu naquela cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Esse é a alegria que nós temos que ter. E eu quero que você saia daqui com isso. Sabe? Às vezes nós vivemos uma vida com peso, né? Cansados, mas não só fisicamente, mas sabe aquele peso que às vezes a gente sente espiritualmente? Né? Tá tudo cansado, aí precisa ir para a igreja, aí é peso, é isso. Mas o Senhor Jesus falou o quê? Que o fardo dele é leve e suave. Então, quando nós temos essa verdade no nosso coração, nós podemos passar por tribulações, por tempos difíceis, por coisas difíceis, mas o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E talvez, quando nós passamos pela morte, né, assim, de alguém muito especial, nós ficamos meio baqueados. Né? Meio não, né? Nós ficamos completamente baqueados. Não é verdade? Quem já perdeu aqui, alguém sabe. E quando Jesus morreu, gente, os discípulos, eles ficaram desnorteados. Eles esqueceram que Jesus tinha falado que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Eu fui pesquisar os versículos aqui de quantas vezes Jesus falou para eles, olha, é certo, faz parte do plano que o Filho de Deus sofra, que ele morra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Só que os discípulos, eles ficaram tão angustiados. Eles viveram, gente, 3 anos e meio com Jesus. E quando tudo aconteceu, eles não entenderam. Eles esqueceram. Né? E nós podemos aqui ter um pouco de empatia com os discípulos, não é verdade? E realmente, eles amavam Jesus. Eles viveram os últimos 3 anos da vida dele, vendo Jesus fazer milagre. Imagine, Jesus falando, né? Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou vencer a morte, mas morreu. Acabou. Né? Aquilo que parecia estar acabado. Os discípulos estavam assim, acabou. Eu vi os versículos, gente, mais de 9 versículos que Jesus fala, olha, eu vou ter que morrer, olha, estou indo para Jerusalém. E nada dos discípulos se ligarem que fazia parte do plano. Por quê? Porque quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente fica em choque, fica desnorteado, não tem noção de nada, né? Demora dias para você cair a ficha que você não tem mais aquela pessoa do seu lado. Não é verdade? Eu acredito que os discípulos, eles estavam assim. Mesmo Jesus falou em Mateus 16, ele falou que ele ia morrer. Falou em Mateus 20, Marcos 10, Lucas 18, não dá tempo da gente ler todos os versículos aqui, né? Mas em Marcos 8, em Lucas 9, em Mateus 12, olha quantas vezes Jesus foi falando que ele ia morrer, que esse era o plano, mas que ele ia ressuscitar. E algo interessante, gente, sabe quem lembrou que Jesus falou que ia morrer e que ia ressuscitar? Os fariseus e os sacerdotes. Eles foram os únicos que lembraram que Jesus ia ressuscitar. Vamos ler esse versículo pelo menos. É Mateus 27. Mateus 27. Os fariseus que lembraram que Jesus falou que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Mateus 27, versículo 62 diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado,
Os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo. Digam ao povo que ele ressuscitou entre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Olha que coisa, né, gente? Eles, coitados, eles acharam que os discípulos estavam planejando alguma coisa, mas eles estavam desnorteados. Né? Eles estavam sem esperanças, eles estavam chorando o luto deles. E eles lá, não, guarda lá o sepulcro de Jesus, porque aqueles discípulos vão roubar. Mas eles estavam o quê? Tristes. Eles estavam o quê? Chorando. E, né, algo que a gente se pensar, por que os fariseus lembraram e os discípulos não? Eu acredito, a primeira coisa é que os fariseus não tinham vínculo com Jesus. Então, na verdade, eles queriam mesmo que Jesus morresse. Então, quando aconteceu, eles estavam até felizes. Não é? Que bom, nosso plano deu certo. Mas eles também, sabe, eles eram conhecedores da Escritura, das Escrituras. E existiam, os profetas falaram que Jesus ia vir um Salvador, e esse Salvador ia morrer, e esse Salvador ia ressuscitar. Então, eles também conheciam a palavra de Deus, as Escrituras. E os discípulos estavam envolvidos emocionalmente com Jesus, desnorteados, né? Não estavam conseguindo lembrar de nada. E Jesus, né? A gente pode até lembrar quando Jesus ele aparece no caminho de Emaús para 2 discípulos. Eles conversam o caminho todo e eles não reconhecem que é Jesus ali do lado. Talvez você está passando por momentos difíceis ou a sua vida toda. Às vezes você acha que Jesus não está lá do lado, você não consegue reconhecer a voz de Jesus. Às vezes Jesus está falando com você, Jesus está te dando estratégias, mas você não consegue reconhecer que é Jesus. Às vezes você acha que é da sua cabeça. Às vezes, mas será mesmo que Jesus ele ia vir falar comigo? Jesus morreu na cruz por você. Jesus ele te ama tanto que ele sofreu tudo que nós lemos lá em Isaías. Que amor é esse? Que amor é esse, gente, que faz isso, né? De morrer, olha, eu vou morrer. E né, hoje eu quero refletir sobre isso. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou angustiado, triste, achando que é o fim. Achando que acabou, achando que não existe mais nada para a sua vida. Não existe mais, acabou, não tem mais jeito. Eu quero te dizer uma coisa, existe um Deus que pode transformar. Existe um Deus que traz a vida onde não há vida. Amém? Eu gostaria de ler um último versículo aqui para a gente estar orando. Em João 12. João 12, onde Jesus também fala sobre a sua morte. E ele fala algo muito interessante. João 12. João 12, 20. Jesus, né? Ele fala sobre a morte dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus, na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os 2 juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente, que o grão de trigo não, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Jesus, ele precisava morrer para dar muitos frutos.
Olha quantos frutos nós temos aqui. Olha, Jesus, ele morreu há mais de 2000 anos atrás, o evangelho chegou até nós. Se ele não tivesse morrido, ele ia estar sozinho, como ele fez aqui a analogia com um grão de trigo, né? E muitas vezes nós precisamos morrer para poder dar fruto. Talvez hoje você chegou com alguma área da sua vida aqui morta. Talvez você chegou sem esperança. E hoje o Senhor quer te trazer vida. Hoje o Senhor quer trazer ressurreição para você. Talvez você chegou sem forças, cansado, triste, questionando Deus. Mas será que Deus vai fazer isso mesmo na minha vida? Mas já passou tanto tempo. Será que Deus realmente está olhando para mim? Será que Deus, ele me ama realmente? Ou até mesmo o diabo fala na nossa orelha: olha, não vale a pena, viu? Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena fazer tudo certo. Mas eu quero te dizer uma coisa, hoje Jesus está falando, vale a pena. Existe uma esperança viva. Eu venci a morte. O Senhor tem vida para nós e vida em abundância hoje. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos refletir o que você precisa falar. Olha, Jesus, hoje eu preciso que isso ressuscite na minha vida. Olha, Jesus, essa área da minha vida aqui, ela está morta, ela está acabada, ela está até cheirando mal, Jesus. Mas hoje, onde nós comemoramos a sua ressurreição, eu creio que o Senhor pode me trazer vida. Eu creio que o Senhor pode me trazer ressurreição. Eu creio que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor é justo. Ou talvez a sua situação está tudo bem, a sua vida está tudo bem, está tudo legal, mas talvez você não tomou posse dessa verdade gloriosa de que Jesus ressuscitou. Talvez você tenha um emprego que você goste, você tenha a sua família legal, você tem tudo que você precisa, mas existe uma tristeza na sua alma. Você não consegue mais ter aquele brilho nos seus olhos. Talvez você olhe para todas as coisas com pessimismo, sabe? Você olha para todas as coisas com um olhar de derrota, com um olhar de fracasso. E hoje o Espírito Santo, o Senhor está falando para você, toma posse dessa verdade. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Jesus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. O nosso Jesus não é um Jesusinho que está lá naquela cruz, triste, acabado, derrotado. Ele passou por isso. Como hoje, né, o dia da Páscoa, ele passou da morte para a vida. E o Senhor tem vida hoje para você. Abra seu coração, seja sincero. Jesus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele não está procurando uma oração bonita. Jesus está procurando um coração sincero. Que você abra o seu coração hoje e fala: Jesus, eu preciso de vida. Jesus, eu preciso de ressurreição na minha vida. Para mim já está tudo acabado, eu não tenho esperança. Jesus, eu não estou mais aguentando o que está acontecendo na minha vida, Jesus. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais coragem, Jesus. Mas eu sei que o Senhor é a minha força, eu sei que o Senhor é a minha coragem, eu sei que o Senhor morreu naquela cruz para me dar vida e vida eterna. Eu não quero, Jesus, viver uma vida cansado, angustiado, triste, oprimido, Jesus. O Senhor não morreu naquela cruz para mim viver uma vida miserável, uma vida com angústia, com tristeza no coração, Jesus. Hoje eu quero deixar na cruz, eu quero deixar aqui na cruz a minha tristeza, eu quero deixar aqui na cruz a minha frustração, eu quero deixar aqui na cruz a minha rejeição, eu quero deixar aqui na cruz, Senhor, o meu luto, eu quero deixar aqui na cruz, Senhor, tudo aquilo que está me afastando de Ti, Jesus, porque hoje eu quero ter vida e vida em abundância, Senhor. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, Senhor, mas eu estou olhando as circunstâncias. Senhor, eu não quero olhar as circunstâncias, eu quero olhar com os olhos da fé, Senhor. Eu quero ter fé nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor fala que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós cremos que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor venha tocar cada coração. Só o Senhor sabe a angústia, a ansiedade, a luta. Só o Senhor sabe a luta de cada um aqui, Senhor. Eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. Que o Senhor venha entrar hoje com cura, que o Senhor venha entrar hoje com vida, que o Senhor venha entrar com ressurreição naquelas áreas que eles acham que está tudo acabado, que não existe mais jeito. Que o Senhor entre com a vida
hoje, que o Senhor entra com a vida hoje. Hoje é dia de nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Traga na sua memória o que Jesus já fez por você. Quantos milagres Jesus já te fez? Quantos livramentos Jesus já fez na nossa vida, Senhor? Traga a sua memória, tenha o seu coração grato. Jesus, hoje eu estou cansado, eu estou triste, Senhor, mas eu sei que o Senhor já fez, o Senhor já me livrou da morte, o Senhor já supriu a minha necessidade naquilo que eu precisava. Senhor, eu tenho o meu coração grato porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. Senhor, nós te amamos. O nosso Jesus, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é o Jeová Rafá, o Jeová que cura, ele é o Jeová Shalom, o Jeová da nossa fé, ele é a nossa paz. Jeová Shalom, a nossa paz. Jeová Jireh, ele é o Deus da nossa provisão, ele é aquele que supre as nossas necessidades materiais, psicológicas, emocionais, todas as áreas da nossa vida. O nosso Deus é o Jeová Shammah, o Senhor que está sempre presente. Talvez você está se sentindo sozinho, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele nunca largou da sua mão, mesmo naqueles momentos mais tristes, mais angustiantes, mais difíceis, Jesus estava lá segurando a sua mão. Jesus, ele te ama. Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida, que hoje você possa sentir esse amor, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso. O amor de Jesus não tem fim pela minha e pela sua vida. Às vezes nós somos inconstantes, às vezes nós queremos Jesus, às vezes não. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes não. Mas o amor de Jesus é fiel. Ele nos ama e não há nada que possa mudar o amor de Deus por nós. Em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que nós morremos, nós vamos viver, porque o Senhor nos deu direito à vida eterna. O Senhor nos ama, o Senhor tem grandes coisas para fazer. Jesus vem tocando cada coração, vem visitando, o Senhor fala com cada um. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor, que eles possam tomar posse hoje dessa verdade gloriosa, Senhor. Em nome de Jesus, libera o teu poder, libera a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos ficar de pé. O Espírito Santo está aqui, o Senhor está aqui, ele nos ama, ele tem mais para nós, ele quer que você vá mais fundo, ele quer que você vá mais profundo. Vamos repetir essa oração comigo aqui. Vamos tomar posse dessa gloriosa verdade que é a ressurreição. Que você não leve a ressurreição como algo normal, como algo... Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Não, Jesus, ele morreu por mim, ele me ama, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que eu tenho vida, por isso que eu tenho esperança, por isso que eu tenho alegria no meu coração. Vamos repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter morrido naquela cruz. Hoje eu quero tomar posse dessa verdade gloriosa da ressurreição. Jesus, você está vivo, você venceu a morte, você ressuscitou, e eu tomo posse dessa verdade. Eu não quero que a tristeza tome conta do meu coração. Eu quero, Senhor, viver todos os dias com um sorriso no rosto e com o brilho nos olhos, porque eu tenho uma fé, uma esperança viva, porque o Senhor morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Eu vou fazer, vamos fazer a oração do apelo, Talvez aqui todos conheçam Jesus, mas alguém na live ainda não entregou a vida para Jesus, Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ao terceiro dia ressuscitou.
Só que Jesus, ele é elegante, ele só entra no nosso coração se a gente convidar. Ele só entra na nossa vida se falar, olha Jesus, pode entrar, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Então, nesse dia tão especial, nesse domingo de Páscoa, né? Olha que data tão especial para convidar Jesus para entrar no nosso coração. Você que nunca entregou a vida para Jesus, você que quer ter um encontro com o Senhor Jesus, aquele que te ama, aquele que morreu na cruz por você, aquele que é o seu Salvador, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido naquela cruz por mim, Jesus. Eu reconheço que eu sou pecador, mas hoje eu quero entregar a minha vida para ti. Jesus, escreva hoje o meu nome no livro da vida. Jesus, segure nas minhas mãos, que eu vou segurar nas tuas. E não vou largar mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor.